100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. Hoje, 31 de maio de 2025, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema que vamos abordar hoje é o estudo como alavanca do progresso. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua colaboração. Você pode fazer através então da live, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e o telefone fixo 2049 1200. Também convidamos os amigos a acompanhar o programa através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E também agora disponibilizamos para ouvir no Deezer e no Spotify. Conheça, curta e compartilhe nosso conteúdo. Sua interação possibilita que o alcance aumente e, quem sabe, a mensagem possa encontrar ressonância em outros corações. Nas redes sociais você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Hoje, então, na nossa equipe de trabalho, contamos com a presença do nosso irmão Domingos, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Domingos. Bom dia, Rafael. Bom dia, Michel. Bom dia a todos que nos ouvem, né? E muito obrigado por nos ouvirem. E do nosso amigo Rafael, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, Domingos. Bom dia aos amigos Valmir que nos auxiliam aqui no som e a todos que nos acompanham. E eu sou o Michel, eu vou ser o âncora do trabalho de hoje. Antes então de iniciarmos a nossa conversa, a gente quer registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. No Espiritismo, o estudo é considerado uma poderosa alavanca para o progresso espiritual e moral do indivíduo. Com o conhecimento, iluminamos a nossa consciência, compreendemos melhor os mecanismos das leis divinas e nos portamos melhor perante as situações que ocorrem na vida. Entendendo então que somos os responsáveis pelo nosso próprio progresso. Então, para iniciarmos, Domingos, por que o estudo sistemático da doutrina espírita é essencial para a sua correta compreensão e prática?
Tem uma máxima do Allan Kardec que diz, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Já é um convite ao estudo. E uma outra máxima que diz que nós só temos medo daquilo que nós não conhecemos. E é através do estudo que nós vamos levantando esse véu do desconhecimento. E quando a gente fala no estudo sistemático ou estudo contínuo, é porque quanto mais nós penetramos na doutrina espírita, através das obras do Pentateuco, né? E depois com as obras complementares, falando de Chico, falando de Divaldo, falando de Dona Isabel, enfim, das grandes referências dentro da doutrina espírita, quanto mais nós nos aprofundamos, e isso é constante, né? O estudo é constante, mas nós vamos levantando esses véus para que nos orientem nessa caminhada de encarnados, né? Nessa caminhada material. E o estudo sistemático, principalmente, ele nos levanta essa condição. Porque antes de Kardec, tudo era envolto em muito mistério, né? Se falavam nos fenômenos como sobrenaturais. E Kardec veio nos ensinar, nos mostrar que por trás de tudo existem as forças da natureza que eram completamente explicáveis. Não existia toda essa ornamentação, né, que se criava em torno dos acontecimentos, principalmente manifestações espíritas. E a criatura humana, o ser humano, ainda vivia envolto em muitos mistérios, né, muitos medos. Se tinha um pavor da morte, quando se falava em morte, se evitava até o assunto. E o estudo contínuo nos permite o entendimento de que quando desencarnamos, nós continuamos sendo o que somos enquanto encarnados, né? E esse estudo contínuo, ele nos favorece a entendermos que muitas vezes o nosso proceder, se não estão diretamente ligados às leis divinas, aos ensinos do Cristo, nos convida a mudarmos de rumo, né? Irmos nos melhorando, para quando voltarmos para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, nós tenhamos como consequência lá o que nós vamos fazer aqui. Então esse estudo contínuo, ele nos edifica moralmente, espiritualmente, intelectualmente. E a doutrina espírita, ela é cativante porque ela não nos prende entre paredes, né? Ela nos permite a interrogação, o questionamento, as reflexões, e fica por nossa conta, a partir do momento que nós nos instruímos, principalmente no Pentateuco e depois nas obras, que a biblioteca espírita é fantástica e fascinante, tirarmos as nossas conclusões e aí orientarmos a nossa caminhada, dos que estão conosco, da nossa família, né? E só lembrando, né, quando nós falamos do estudo sistemático e contínuo, não são só das obras. O Evangelho no Lar é uma continuidade desse estudo e agrega a nossa família, os nossos familiares juntos, né? Por vezes alguns que nem frequentam uma casa espírita ou não têm esse procedimento que muitos de nós têm, né? Que é o estudo contínuo, mas a partir do Evangelho no Lar nós podemos despertar neles esse interesse, porque a doutrina espírita ela vem explicar os questionamentos que são comuns a todas as pessoas, né? O porquê que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo enquanto encarnados e para onde a gente vai quando desencarnarmos. E por isso que ela é fascinante, né? Ela é fascinante por esse convite para que nós tiremos as nossas conclusões, né? Nós vemos por vezes, sem qualquer tipo de crítica, né? Mas apenas observações, né? Que em muitos braços religiosos, aquela verdade que é dita é aquilo e acabou, não se permite. Mas espera aí, né? Nós partimos sempre do princípio que Deus é bom, justo, né? Por que acontecem tantas coisas em torno de nós que por vezes nos chocam? Aonde reside isso? Por que alguns têm facilidades e outros tantas dificuldades? Esse estudo contínuo, ele vai nos permitir entender as leis que regem o universo, né? Entre elas a de causa e efeito, que é a justiça divina se manifestando, que é aquilo que a doutrina nos ensina. Como eu vou desejar, né, ou esperar ter no plano espiritual uma paz e uma serenidade se enquanto encarnado eu não plantei isso, né? Porque a gente sabe,
uma das máximas também é essa: nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. E o estudo, porque quanto mais a gente estuda, mais questionamentos a gente tem. Isso é impressionante, né? Porque por vezes a gente está estudando uma determinada obra e encontra ali algumas explicações. E dentro dessas explicações, que eu levo para lá uma ou duas dúvidas, eu saio com 5, 6 esclarecimentos. Mas é essa continuidade que tem que ser feita, né? Por vezes, quando se fala no estudo, não, eu vou ler as 5 obras básicas e está tudo resolvido. Não, quanto mais a gente lê, mais, né, esclarecimentos e mais questionamentos a gente começa a se fazer. Basta a gente ver o Chico, né? O Chico, com toda aquela mediunidade, com toda essa grandeza dele, ele estudava diariamente o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Divaldo, a mesma coisa, né? O Divaldo, o querido Divaldo, ele sempre falava sobre isso, né? Que ele estudava sempre. Ele nunca parou de estudar. Nunca, eu não sei quantas vezes ele leu o Evangelho e o Livro dos Espíritos, mas é essa continuidade, né? E ela vai nos edificar. Essa frequência do estudo, né? E quando a gente fala em estudo, eu posso ler, quando eu sair de casa, que eu deixo o Evangelho, abro o Evangelho em qualquer página, né? Leia um trechinho, eu estou estudando. E geralmente, né, e frequentemente, aquela passagem que eu li vai me ser útil em algum momento do dia. E aí eu vou poder refletir sobre o que eu li, o que me aconteceu e como eu reagi. Então, e ele transforma, né, esse estudo contínuo. Nós somos esponjas, né? As informações a gente vai absorvendo. E ele vai nos transformando, né? Nós começamos a enxergar a vida, começamos a enxergar os que fazem parte da nossa existência com olhos diferentes, porque nós começamos a entender que somos todos imperfeitos, senão não estaríamos aqui, né? Esse ensinamento da doutrina espírita de que o nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações, nós constatamos todos os dias, né? Nos telejornais, nos acontecimentos, não só pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo, porque o bem se manifesta e acontece de uma maneira muito maior do que o mal, né? Muito maior. E a doutrina nos permite esse entendimento. Eu acho importante isso que o Domingos fala, e a gente entende do processo, mas cabe a gente ressaltar também que o estudo individual ele é muito importante, você conhecer e ter essa prática, né, constante dessa busca. Mas principalmente eu acho que cabe, quando a gente fala em estudo sistematizado, né, ressaltar os grupos de estudos que as casas espíritas oferecem, né, e a gente vê a importância porque, de certa forma, cada um de nós, dentro do movimento espírita, pode se fazer esse questionamento, né? Assim, o que era, pelo seu conhecimento, antes de iniciar o estudo e o que se tornou depois que começou. Entender todo o processo. Por isso que, dentro das casas, esses cursos que são oferecidos, desde lá da iniciação, depois a própria FEB, né, ela oferece um estudo sistematizado, né, que a gente chama do ESD, e também o livro das obras básicas tem um estudo contínuo. Então a gente vê ali uma questão de você buscar a base, né? Tudo se começa pela base, uma edificação se começa pela fundação, pela infraestrutura. E a partir disso você começa a adquirir esse conhecimento que vai te dar o suporte para você ir entendendo justamente isso que o Domingos falou, né? Por que a gente está aqui, da onde, né, a gente veio, qual o objetivo das nossas existências. Então, esse estudo mais minucioso, esse estudo mais detalhado, ele faz a diferença. Porque é ele que transforma e ele que vai te dando essa condição de querer buscar muito mais esse conhecimento, né? Então, quando a gente diz que o conhecimento liberta, é justamente por isso. Ele vai te deixando, né, com uma capacidade maior de enfrentar as nossas situações, principalmente diárias,
né? Porque todos nós entendemos do objetivo que aqui estamos, que tem, né, esses nossos desafios, essas nossas provas, né? Passamos por aflições, por dores, e a gente vai tentando entender, cada um na sua reflexão, que cada um tem alguns objetivos. E esse estudo, esse conhecimento vai te dando essa resignação, essa fé, né, numa esperança futura, porque aquilo tem um objetivo, tem um sentido e que vai passar, né? Então a gente vê que a gente pode dizer que todos nós, dentro do movimento espírita, somos uns antes de estudar e depois de iniciar esse estudo mais sistematizado. Porque a gente pode dizer que a gente inicia no movimento espírita quando a gente começa a estudar, quando a gente está inserido dentro de um grupo de estudo. Então, por isso que as casas, né, elas oferecem isso e muitas vezes orientam seus trabalhadores a sempre participarem desses grupos de estudos. Porque sempre você está aprendendo algo novo, né? Por mais que a gente esteja fazendo aquele mesmo livro ou aquele mesmo estudo lá, né? Sempre tu vai aprender algo novo, né? Então, nunca pode ser que seja o mesmo livro, mas nunca vai ser a mesma instrução, o mesmo conhecimento. Então, a gente, além de agradecer a todos os trabalhadores que se dedicam, né, a auxiliar nesse estudo das casas, porque é justamente isso que a gente tem, né, Michel? A gente tem aquela questão, principalmente de retribuir aquilo que a gente recebeu, né? Então a gente participa às vezes de monitoria, né, no auxílio desses grupos, porque é tão gratificante esse conhecimento, né, que a gente adquire, que a gente tem talvez a necessidade, né, de partilhar isso, de auxiliar nessa tarefa. Então o estudo faz muita diferença e a gente sempre recomenda a todos. Vemos que o próprio nascimento do Espiritismo foi fruto de um estudo, né, contínuo do Kardec. Né? O primeiro lançamento do Livro dos Espíritos foi 600 e poucas questões, depois ele ampliou isso, né? E aí era tão grande a necessidade de se estudar algo tão novo que era o Espiritismo, que ele lança a Revista Espírita junto com o Livro dos Espíritos, né? Então todo mês ele lançava um estudo, o que acontecia no dia a dia lá da Europa, ele colocava lá e falava o que o Espiritismo explica sobre isso. Um padre questionou lá e criticou determinada parte da doutrina espírita, ia lá, ele dava a resposta para o padre contra-respondia, ele colocava toda a contra-resposta e colocava de novo. Então, era um ambiente aberto também para as pessoas adquirir conhecimento e aprender com ele. Então, fica o convite. Hoje a FEB disponibiliza gratuitamente no site deles todas as revistas espíritas lançadas na época. E hoje tem o Reformador também, que a FEB lança todo mês, né? Que são frutos dessa ideia do Kardec inicial, né? De trazer essas coisas. Então, ele agrega muito essa questão do conhecimento. Esse debate de ideias sadias que o Espiritismo propõe, né? O Erasto vai falar lá no Livro dos Médios que é melhor a gente negar 10 verdades do que aceitar só uma mentira. Então a gente precisa maturar essas ideias. E é no estudo, lá sentando junto, colocando na cadeira, observando, revendo as coisas que a gente vai aprender e vai absorver. E essa questão da crítica, né? E o Espiritismo ainda, né? Por mais que tem mais de 160 anos, ele tem muitas críticas. E a gente entende que como que você vai refutar muitas vezes com pessoas que criticam o Espiritismo se elas não têm o conhecimento? Se elas não estudaram a base, aquilo que o Espiritismo demonstra, né, dos seus princípios, né, dos seus pilares, como é que você vai muitas vezes discutir, né, numa condição que a pessoa não tem o conhecimento? Então a crítica muitas vezes é por isso, é por falta de conhecimento, né? Como o Kardec disse, né, que poderia refutar, né, algumas verdades, mas nunca aceitar uma das mentiras, né? A gente muitas vezes, como que você vai debater com uma pessoa que não tem o conhecimento e você explicar à luz daquilo que o Espiritismo nos apresenta algumas situações que no nosso dia a dia a gente só consegue explicar com algo que transcende a nossa matéria aqui, né? Então isso é importante a gente entender, que muitos dos que criticam o Espiritismo muitas vezes é pela falta de conhecerem, né? Porque o Evangelho de Jesus, ele está para todas as religiões. E o Espiritismo tem como base, né, a mensagem e o exemplo de Jesus. Então muitas críticas acontecem justamente por isso, por desconhecimento. Isso é da natureza humana, né?
Primeiro se critica, aí se põe em prática, assim, puxa vida, mas funciona mesmo. Então é da natureza humana. Rafael, para a gente continuar. Como o conhecimento então, dessas obras básicas do Espiritismo contribui para o nosso progresso moral e espiritual? Como é que a gente pratica, né? Então, para a gente entender, né, talvez quem não está muito familiarizado, quais são as obras básicas do Espiritismo, né? Então, a primeira, nascida lá em 1857, é o Livro dos Espíritos. É a obra nascente, né, como o Michel falou lá, primeiro é um livro de perguntas e respostas, com 600 e poucas perguntas, depois praticamente foi para 1011 perguntas, né? E nesse sentido, Kardec ali inicia o Espiritismo. Na sequência, a segunda obra básica vem o Livro dos Médiuns. Na terceira obra, né, e talvez uma das, né, não sendo das principais, mas que fala muito da moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem o livro Céu e Inferno, né, algumas refutações, né, em função das críticas da época. Então surgiu o livro Céu e Inferno. E depois a Gênese, né, completando essas 5 obras básicas. Então a gente vê que esses livros, né, que são os pilares do Espiritismo, né, que fazem a base, né, o Pentateuco, são uma ótima ferramenta para alavancar justamente esse nosso progresso, tanto moral como espiritual. Porque a gente entende que a leitura deles é importante, mas principalmente o estudo, porque não é numa simples leitura de uma vez, né, como o Domingos falou no começo aqui, que você vai entender tudo aquilo. A gente está lá, né, sempre estudando, revendo e sempre aprendendo algo novo. Porque além de essas informações terem vindas dos espíritos superiores, né, porque Kardec fez o seu trabalho, a sua missão era justamente essa, né, pegar essas informações, fez os questionamentos, né, questionamentos nossos, né, como a gente comentou antes aqui, de onde a gente vem, por que a gente está aqui, por que a gente sofre, né, para onde a gente vai depois que a gente morre. Então eram questionamentos do íntimo de qualquer um, e Kardec também os tinha na época, e ele fez esses questionamentos, né, aos espíritos superiores, que através da mediunidade, que é uma ferramenta que o Espiritismo tão bem nos apresenta, e respondeu através dessa forma tão objetiva e simples que nos auxilia, né? E ele organizou todo esse trabalho, né, que deu o caráter principal da doutrina espírita. Então essa é uma forma de a gente entender, né, que nessas informações a gente consegue entender um pouquinho da justiça e da bondade divina, né, que nos explica de certa forma, né, as condições que a gente vive, né, algumas das situações a gente consegue responder pela reencarnação, né, como o Domingos falou, pela lei de causa e efeito, né, fala da nossa responsabilidade, da nossa liberdade, né, em função do próprio nosso livre-arbítrio, e tudo isso vai ao entendimento de que a gente compreendendo essas obras básicas, tendo esse conhecimento, a gente vai entendendo o nosso papel. E o nosso papel aqui não é simplesmente apenas essa vida presente, né? A gente tem objetivos maiores aqui. E esse entendimento vai dar essa capacidade do quê? De a gente, por entender isso, se auto-reformar. Ou seja, se autoconhecer e entender que a gente tem um objetivo, né, de fortalecer as nossas virtudes, deixar o que a gente tem de mal ainda, né, da nossa raiz ainda muito forte no orgulho e no egoísmo, e poder, de certa forma, ir nos melhorando, desenvolvendo essa virtude. Então, essas obras são o princípio de tudo. Ali a gente consegue entender os pilares do Espiritismo, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, né, a questão da comunicabilidade com os espíritos, que é a mediunidade, e as muitas moradas na casa do Pai, que é nós, como espíritos mortais, podemos viver em outros orbes também.
Então, esse entendimento vai dar todo o suporte para a gente poder enfrentar essas nossas dificuldades no dia a dia, se auto-melhorar, se conhecer e ter, de certa forma, que aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, Jesus como nosso modelo e nosso guia. A base de todo o seu exemplo é o amor que nos dá o roteiro seguido para a gente seguir, né? Acima de tudo. E principalmente nós entendemos, né, que essa materialidade ela vai passar, né? O material é apenas um meio para nossa sobrevivência, para nossa subsistência, mas o que, como na passagem dos tesouros, né, para a gente agregar tesouros no céu, a importância dessa nossa transformação moral, né, que é uma dos pilares, porque como o Rafael bem citou, né, nós estamos aqui com o objetivo, né? Viver materialmente, sim, mas acima de tudo vivermos bem espiritualmente, né? Moralmente, eticamente. Que é o nosso progresso, que né? é o nosso progresso, ele está baseado nisso, né? E o conhecimento da doutrina, ele é fascinante por isso, né? Porque antigamente se acreditava que dependendo do meu procedimento eu ficaria condenado as penas eternas do inferno. Se eu nasci de um jeito, É. já estava garantido, e o outro já não tinha garantia nenhuma. Que não me era permitido falhar, né? E vem Jesus e nos mostra que não. Nós somos imperfeitos, falíveis, vamos falhar. Mas podemos, né, nos melhorar, devemos nos arrepender e a partir daí progredir. Então, ela é fascinante por isso, né? Ela não nos condena pelas nossas falhas. E por sermos humanos ainda, né, por estarmos na matéria e sujeitos às tentações da carne, né, como se fala, todos nós podemos falir, né? Quantas pessoas dentro da caminhada espírita, da doutrina espírita, né, por vezes chegaram aqui com uma missão, né, com comprometimento, e por vezes, por essa materialidade, faliram. Mas quando chegaram no plano espiritual, se recuperaram e receberam uma nova oportunidade, né? E isso acontece com todos nós, não existem exceções. Deus é misericordioso, justo, né, e bom, e nos permite esse entendimento que a doutrina espírita nos permite. Tem uma passagem da Revista Espírita que o Kardec coloca que ele estava meio desanimado, acabrunhado, ele recebia muitas cartas. Ele recebeu uma de um rapaz que disse que já subiu na ponte para pular e viu que tinha um livro do lado. E viu que era o livro do Espírito. Ele parou, naquele momento ele resolveu ler um pouco. E aí viu que tinha sentido aquilo. E resolveu deixar. Ele disse, essa mensagem já valeu todo o meu esforço. Já valeu. Então quantas vidas, né, foram não só pela doutrina espírita, mas quantas outras religiões, né, um livro, uma fala, né? Hoje em dia os vídeos a gente tem, né, pequenos trechos de falas, às vezes de uma palestra, né? Quantas coisas tem. Então o que a gente precisa o livro ele é um amigo bom porque a gente precisa abrir ele para ler, né? Ele está lá no quentinho dele quietinho, a gente tem que buscar ele. Então o conhecimento é isso, né? Então o que a doutrina faz é dar aquela mordidinha primeira e a gente tem que ter isso insaciável, né? Não se contentar com, eu li só uma vez, aí já sei tudo. A Joana fala pro Divaldo, né? Depois que o Divaldo termina primeiro, ele fala, agora eu já li, por que nós vamos fazer isso? Agora você vai estudar ele. Quer dizer, a leitura primeira é só pra gente ter uma primeira noção. Porque a gente não é a mesma pessoa. Cada dia que a gente tá ali lendo, mesmo que a gente lê a mesma passagem, não é a mesma pessoa. A gente não tá com os mesmos problemas, não tá com os mesmos pensamentos. Então essa vivência das obras básicas, assim, é isso. Porque a obra é muito densa, muito grande, e provavelmente a gente vai continuar estudando lá no plano espiritual elas. Porque é muita coisa, é muita matéria, né? E na evangelização eu tinha a oportunidade de falar para as crianças assim que a gente estuda o espiritismo não para hoje, não para amanhã, mas para a eternidade. Então todo o conhecimento que a gente adquire é para muito tempo. Então vale a pena a gente parar, estudar um pouquinho, conversar com as pessoas, debater, às vezes escutar uma crítica, né? Às vezes tem críticas fundadas, né? São coisas importantes, a gente não pode dizer não. Aqui eu sei e eu sou o detentor único do conhecimento. Não é, às vezes a gente está errado, a gente pode ter algum equívoco, né, na nossa fala. Tudo é questão de prioridade, né, Michel? Porque assim, o que as pessoas às vezes acham? Não, eu vou achar um tempo para eu começar a estudar lá depois que eu me aposentar, depois que eu tiver, né, construído tal, ou feito tudo aquele tal curso e coisa. Tudo é questão de prioridade, né? Então, assim, se a gente coloca, né, nas nossas existências, né, e isso o estudo nos proporciona, né, do objetivo que a gente tem aqui, e se a gente
talvez lê pela primeira vez o livro dos Espíritos e vê que o objetivo é muito maior daquilo que a gente imagina, a gente já devia ter começado a estudar, né? Porque talvez um dos nossos maiores desafios é acordar ainda para a existência do espírito imortal, ainda aqui encarnado. Então, que essa prioridade seja para ontem, digamos assim, porque se esse conhecimento liberta, é justamente ele que vai nos dar o objetivo que a gente vai saber que essas nossas aflições são passageiras, essas condições materiais que às vezes a gente tem, né, que enfrentar, elas vão passar, mas aquilo que vai permanecer é justamente isso, é o que o Domingos falou, é os tesouros que Jesus dizia que não corroíam com a ferrugem, nem com as traças poderiam comer. Então é essa coisa que a gente vai levar depois que esse corpo físico daqui ficar. Então, aquilo que a gente conhecer e aquilo que a gente conseguir melhorar dentro de nós, em sentimento, em pensamento, né, e refletindo em nossas ações, é o que a gente precisa. É isso que o Michel falou, né, que a gente continua estudando lá no plano espiritual. Tem um relato de um espírita falando, né, que num dos encontros, Emmanuel falou que eles estavam numa reunião no plano espiritual e Paulo de Tarso estava fazendo uma explanação do Evangelho para um grupo. E ele disse que ele estava maravilhado, que ele nunca tinha escutado aquele determinado trecho do Evangelho daquela maneira que Paulo estava apresentando, né? E aí ele completa, né? O Evangelho do Cristo, que é uma das bases da doutrina espírita, ele está milhões de anos à nossa frente de compreender. Nós temos que estudar muito para nós conhecermos e vivenciarmos na essência o que o Cristo deixou, né? Então esse estudo é contínuo, né? Aquela máxima, né, que morreu, descansou, esqueça, né? A doutrina espírita nos ensina isso. E esse estudo em grupo proporciona justamente isso, né? Talvez aquela visão que o teu irmão lá, aquele teu colega que está estudando, passa para você ali, né? Talvez é algo que você nunca pensou. Você nunca olhou daquela forma. Então, por isso que quando a gente estuda em grupo, é justamente a essência, né? Que os questionamentos, às vezes, que o teu irmão lá tem, são talvez os mesmos, né? E a visão, às vezes, de ver aquela situação é diferente. Então, tudo ali vai se somando e vai sendo auxiliado sempre para o melhor. E assim, hoje a gente tem uns 16 anos de ensino formal, né? Tirando colégio e faculdade. Por que a gente não dedica um pouquinho numa coisa que vai ser para nossa eternidade? Então vale a reflexão, às vezes, para quem não começou, que tem instigado, né? De se disponibilizar ali, né? Às vezes 1 hora, 1 hora e meia, né? E fazer esse desafio de mergulhar um pouquinho mais na doutrina. Domingos. De que forma o estudo, então, nos auxilia a distinguir entre os ensinamentos espíritas e as ideias pessoais ou místicas que não fazem parte da doutrina? A partir do momento que eu me disponho a estudar, né, ou até começar a desenvolver esse conhecimento, eu vou perceber que o que está em harmonia com os ensinamentos do Cristo não é misticismo, né? Agora, o que começa a ter muitos desvios, né, podem ser as minhas impressões pessoais, porque a gente deve lembrar que nós temos uma carga, né, ou uma hereditariedade espiritual de muitas existências, e isso fica impresso no nosso íntimo. E esse conhecimento nos permite discernir, né, o que está harmônico e equilibrado com os ensinamentos do Cristo e o que não está. E aí nos ajuda a combater o fanatismo e a superstição, né? Porque a mistificação ainda é muito forte, né? Nós vemos muitas pessoas que até têm uma mediunidade muito, muito ostensiva, até receberam para cumprir uma determinada missão, mas que motivos os mais variados possíveis, né, seguiram esse caminho da mistificação, né, das adivinhações. E a partir desse momento, o que a gente está traindo para a nossa convivência? São espíritos que querem nos ajudar, né, espíritos mais elevados, que vêm
ao nosso encontro para nos fortalecer na caminhada, ou espíritos que são brincalhões, zombeteiros, né, nos fazem muitas vezes de joguete. E esse conhecimento da doutrina, ela nos edifica a nossa caminhada principalmente pelos nossos pensamentos, né? Nos ensina o quê? Que nós vamos atrair aquilo que nós pensamos, aquilo que nós manifestamos. Que tipo de educação de pensamentos eu tenho? Que pensamentos eu cultivo? São pensamentos elevados ou não? A doutrina, esse quesito é muito importante. Ela nos abre os olhos, né, para essa prática, porque por muitas vezes nós ensinamos, ó, Deus, o meu problema está aqui, resolve para mim, né? E a doutrina espírita nos explica que não é assim. Nós somos a parte fundamental do processo. E a partir do momento que nós assumimos esse papel, né, de parte importante, nós vamos nos dar o direito de começar a refletir sobre o que nos acontece, aonde tem a minha participação e aonde não. Então, o estudo nos auxilia a distinguir nesse sentido, né, de não terceirizarmos para os outros, porque nós temos muitas vezes o hábito, né, ou do meu insucesso, ou das coisas que não acontecem da maneira que eu quero, ou que eu desejava, eu terceirizo para o outro, terceirizo para Deus, para o meu anjo da guarda. E a doutrina, ela nos esclarece no sentido completamente o contrário, né? Que nós temos toda essa bagagem, que nós, quando viemos para cá, nós assumimos esse compromisso, né, de começar a reparar. Uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina é isso, que são em suaves prestações, porque nós não teríamos a capacidade de reparar numa existência ou resgatar muitos dos delitos que nós já cometemos, né? Então, ela nos ensina a entender isso, né? Principalmente de não transferir a responsabilidade para os outros. Também nos ajuda a compreender os desafios da vida, que são essas dificuldades que a gente encontra, né? Que são ensinamentos, não são dificuldades. A gente aprende ou a ter essa compreensão, né? Puxa vida, por que Deus permite que isso aconteça comigo? Dê graças a Deus que está acontecendo. É uma oportunidade ímpar de tu reparar aquele delito que tu já cometeu e avançar. Então não existe essa mistificação, né? A doutrina espírita, ela desmascara essa desmistificação. Ela nos impõe a responsabilidade que nós assumimos e que nós temos, né? Porque uma coisa assim que por vezes deixa a gente meio indignado, né? Pessoas gozando de saúde, né? Tendo família, tendo trabalho, e nunca nada está bom. Nunca nada está bom. A doutrina espírita nos ensina a agradecer todos os dias, né, pelas conquistas, porque nós olhamos muito por aquilo que nós não conquistamos, mas esquecemos daquilo tudo que nós já caminhamos. A gente muitas vezes não olha para trás, né, quer olhar só para frente. Meu objetivo é esse, meu foco é esse. E quando a gente está mergulhado nesse entendimento, né, por vezes é preciso um choque para que aí a gente caia na realidade, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa compreensão e esse entendimento, as coisas, elas começam a clarear, a minha visão começa a clarear, e eu começo a edificar essa minha caminhada, não voltado para a terceirização, mas sim para assumir a responsabilidade. Porque como o Rafael bem falou, nós temos um objetivo muito maior em cada existência, que é como dizia o Chico, né, que eu volte para o túmulo melhor do que quando eu cheguei no berço, né, que é esse intervalo que é a nossa existência, né? Então, que eu trabalhe, que eu me melhore, que eu me esforce, porque tudo é no tempo de Deus. E a doutrina espírita, ela nos ensina isso, né? E basta nós lermos obras, nós não precisamos ler toda a biblioteca espírita, mas que a gente se destine, né? Uma coisa que o Rafael falou que é muito importante, né? Antes de criticar, né? As críticas, elas são normais, né? Basta ver o intervalo das obras do Kardec, né? Não eram livros publicados em um ano, no outro publicava o seguinte, não. São 3 anos entre, se eu não me engano, só tem um, que tem um ano de até porque intervalo, não eram né? obras prontas, eram obras que eram maturadas, né? Exatamente, né? Ele tinha por ser um cientista, ele tinha essa preocupação, né? De que ficasse tudo bem amarrado, tudo dentro dessa lógica que o Rafael colocou, né? Que a doutrina espírita é essa fé raciocinada baseada nessa lógica. Então, a partir do momento que eu me disponho a isso, né?
eu vou escapar dessas teias aí da mistificação, né? Ou das minhas impressões, né? E é bom a gente falar também a questão assim, ó, o estudo também auxilia a gente a separar, como a gente diz, né, o joio do trigo, né? Que hoje a gente aprendeu, e nas obras básicas isso está muito bem claro, que o espiritismo ele é um só, né? Por isso que foi dado o nome de espiritismo. Mas não dá para dizer correntes, né, espiritualistas, elas são muito grandes. O movimento né? espírita, né? As pessoas que compõem, às vezes, têm pensamentos díspares, né? O que é então, importante, né? E a gente, às vezes, com o estudo, consegue saber o que tem na essência, né? Se a gente falou que estudando as obras básicas ali, a gente vai adquirir o conhecimento para a gente poder fazer essa diferença, né? Daquilo que tem ideias pessoais e mistificações, né? E correntes espiritualistas são muitas, né? Então a gente faz um alerta e um cuidado, porque somente o estudo vai fazer com que a gente consiga distinguir isso aí, né? Então tem muito disso, né? Então principalmente nos livros, né? A própria FEB, a Federação Espírita Catarinense, também faz um trabalho assim de tirar aquilo que não tem um caráter muito doutrinário, aquilo que tem uma base segura, legal, né? Que a gente possa, né? Sempre orientar. Por isso que a gente recomenda, né? Tipo assim, romances, né, que é uma coisa que atrai muitas pessoas na leitura. O Chico tem muitas obras, são 400 e poucas obras aí que a gente pode ler e ter a segurança. Divaldo também, Ivone do Amaral, então Raul Teixeira. Então a gente busque sempre, né, essas fontes seguras que a gente consegue, através do estudo, conseguir também distinguir essa mistificação e muitas vezes ideias pessoais que as pessoas fazem. O que a gente sempre tem que ter muito cuidado o espiritismo não dá atalho. Você não se torna melhor que as outras pessoas, nem vai ganhar algum lugar no céu por se tornar espírita ou espiritualista. E as pessoas acham que é isso, a gente vai ter uma bala de prata ali, agora conheci, estou garantido, né? Ou porque o médium tal é meu amigo, né? Eu sou amigo do Chico, então meu lugarzinho em tal lugar está garantido. E não é isso que é ensinado. É só a gente olhar a história dos apóstolos, qual deles teve vida fácil? Né? Jesus desencarnou, qual deles? Só o João que ficou vivo, mas ficou preso lá, isolado numa ilha, né? Todos eles foram, né? E qual a história de tantos outros religiosos? Então, a religião, ela é um meio de nos capacitar a melhor encarar a vida. Não nos dá um bilhete dourado, um bilhete premiado. Então, o médium, por mais capacitado, né, que seja, ele também não é um detentor de uma coisa que vai mudar a tua vida. Às vezes ele vai trazer uma mensagem e você vai ter que interpretar aquilo. Né? Muitas vezes as pessoas vão buscar lá uma carta de um familiar falecido. Você tem que ter muito cuidado porque você está emocionalmente querendo aquilo. Então muitas vezes é mais fácil você ser enganado por aquilo. Então a doutrina espírita não te promete a comunicação com o espírito do teu familiar, mas ela promete que existe uma vida depois e te ensina por que existe aquela vida, por que Deus proporciona essa situação, né? Ela te mostra o todo e aí você interpreta. Então você tem que ter muito cuidado. Onde é que eu estou indo buscar? Eu estou indo num lugar que as pessoas cobram, então provavelmente não é espiritismo, porque o espiritismo é gratuito. Ninguém cobra nada, nem para estudar, nem para frequentar o grupo, né? Nem para ir lá no grupo mediúnico. A pessoa que traz a mensagem, se ela está te cobrando, provavelmente não é espiritismo também. Né? Dai de graça o que de graça recebeu. Então a gente tem que ter esses cuidados. Porque é muito fácil, principalmente uma pessoa que está emocionalmente abatida, de ser enganada, né? Então muitas vezes até as pessoas se frustram porque acham que toda casa tem um Chico Xavier que vai trazer uma mensagem do irmão. E o Chico foi 20 anos capacitado para poder trazer essas mensagens de maneira segura, clara, e muitas vezes até era questionado por isso, né? As pessoas não acreditavam. O Chico tinha uma mediunidade, gente, que ele conseguia reproduzir a caligrafia de alguns irmãos. E a maioria dos nós médios não tem essa capacidade. Às vezes até a gente recebe uma mensagem de alguém desencarnado, mas a gente não tem essa condição de dizer não. Às vezes até o médium não tem a certeza que está recebendo daquela pessoa, né? Então é uma coisa muito difícil, assim. Então, hoje em dia as reuniões não são voltadas para esse tipo de comunicação. Existem trabalhos sérios e a gente tem que ter muito cuidado, então, nessa situação, né? Porque é muito fácil você enganar. E as reuniões são totalmente fechadas, né? Elas não têm, né? Não tem mais nada aberto, assim, dentro das casas que já tenham conhecimento e sabem do objetivo, né, dessas reuniões mediúnicas. Então, a gente está justamente falando do estudo, né? E o estudo quer dizer que sim, que o fenômeno ele fez parte muitas vezes para chamar a atenção. A mediunidade é encarada de forma muito, muito séria, mas assim,
o objetivo maior é o conhecimento, é o estudo que vai fazer você um espírito, um indivíduo melhor para encarar a sua vida, né? Agradecer a nossos amigos que estão acompanhando nós aqui pelo chat do Facebook. Eu estou com dificuldade de ver todas as mensagens aqui, mas são 14 comentários e a Neide, nossa colega lá do BZ, ela colocou um ponto importante. O ideal é comprar o livro espírita nas livrarias das casas espíritas, pois passa pela avaliação criteriosa quanto ao conteúdo. Ótimo. Ou se tem o selo de uma federação, né? Porque provavelmente ali a pessoa já teve um crivo, né, de observar, porque vende muito o livro espiritualista, vende muito, né? E então hoje é um nicho de mercado essa venda desses livros. Então a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, para não ser enganado, às vezes tem um conhecimento que não é verdadeiro, né? Então agradecer a todos os irmãos que estão comentando aqui. Tem a Ironilda, a Edna, o Reni, o Diogo, a Delci, a Nelly, o Gerardo, o Lucas, o Osmar, Zelda e tantos outros amigos. Eu não estou conseguindo acessar aqui os comentários de vocês pelo Facebook, mas agradecemos muito a participação de vocês, e essa participação ajuda a ampliar o nosso alcance na rede, e aí mais pessoas vão poder ter contato e às vezes ter uma mensagem aí que console o coração delas. Rafa, então qual seria essa relação entre a fé raciocinada e o conhecimento doutrinário adquirido através do estudo? Então, ela é total, né? Digamos assim. Então, só para a gente iniciar, tem duas frases aqui que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente ressalta para essa questão, né? Quando a gente fala em fé raciocinada e conhecimento. Primeiro, aquela bem conhecida, né? Que é muito divulgada: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso é muito forte, né? A questão da razão. E a segunda, a necessidade de uma base. A fé necessita de uma base, e esta base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Então, Kardec ressalta muito essa questão, que a fé ela tem que ser baseada na razão e no entendimento. E isso somente o estudo, o conhecimento daquilo ali vai poder proporcionar. Então, no Espiritismo a gente não consegue entender, né, e aceitar uma fé cega, que te impõe algo. Então, nada é imposto dentro do Espiritismo. O Espiritismo ele é livre, né? Ele é livre para você buscar o conhecimento que você quiser. E essa base que está ali disponível justamente vai te dar a consciência, né, que somos esses espíritos imortais, estamos passando por uma passagem, né, daqui da vida nesse momento encarnado, ou seja, temos um corpo físico que está enfrentando todas as adversidades que a matéria nos proporciona, para a gente, né, aspirar a algo muito mais que essa questão material, né? Então, o que essa fé raciocinada? É baseada na lógica, é no objetivo que a gente responde aquelas perguntas, né? Ou cada um consegue responder as suas. Por que a gente está aqui? Qual o objetivo? Da onde a gente veio? Por que eu estou enfrentando aquela situação? Por que eu nasci muitas vezes nessa família? Então, o Espiritismo consegue responder muitas das nossas aflições, digamos assim, de forma muito clara, e te dá justamente essa fé para você enfrentar e uma esperança no futuro. Então, acima de tudo, essa fé ela se torna inabalável justamente por isso, porque você tem entendimento do processo, e é o processo que te faz caminhar, que te faz crescer, que te faz progredir. Certa vez perguntaram para o Chico, né, qual que é a melhor religião. Ele respondeu: aquela que te faz uma pessoa melhor. Nós encontramos dentro da doutrina, né, esse entendimento, e nos ajudou a nos tornarmos uma pessoa melhor. Como o Michel bem falou, né, experimenta olhar para trás, né, o Rafa também falou sobre isso. Experimenta olhar para trás e ver como você era há 5 anos atrás, falando de nós aqui que fazemos parte do movimento, como você era há 5 anos atrás, ou há 10, ou quando você iniciou, e faz uma análise de como você é hoje, né? Para nós é a melhor, porque nos transformou numa pessoa melhor, né? Então, dentro do que tu se identifica, né, tu vai encontrar tuas respostas, se elas vão te satisfazer ou não. Isso é próprio de cada um. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio, né?
olha, tu tem o poder de escolha, e não só para as decisões da vida, né? Para as decisões que tu vai orientar, né, os questionamentos, né, e as respostas que tu encontra para os teus questionamentos, né? Então, fica a cargo de cada um. O que te faz bem, o que te faz se sentir melhor. Dentro de tudo isso que é explanado ali dentro, né, dos conhecimentos dessas obras, o que te completa. Porque o que te torna pleno, né? Que é uma palavra tão curta, mas tão ampla, né? A plenitude que todos nós procuramos, né? A plenitude da paz. Eu quero paz de espírito, mas para que a gente obtenha essa paz de espírito, né? Eu tenho que transformar o meu espírito, né? Porque a nossa essência é o nosso espírito. Quando a gente fechar os olhos aqui para esse mundo material, vai continuar a nossa essência. E isso é importante, o que o Domingos comenta, que assim, o Espiritismo pode ser que não seja a melhor religião, né? Para cada um tem que achar a sua. Então, assim, para nós, ela fez sentido, ela tem um objetivo, a gente acabou conhecendo e entendendo que nesse momento atual, né, no nosso estágio evolutivo, ela é que nos deixa pleno, que nos dá a condição de seguir e de enfrentar. Se você está lá na sua religião, lá seja a melhor pessoa possível. Talvez aquele local a gente entenda que você não está lá por um acaso, pratique aqueles ensinamentos e seja sempre uma pessoa melhor. Então o Espiritismo não tem esse objetivo de trazer mais adeptos, né? Ele sempre é muito livre, né? Então esse conhecimento lhe dá essa nossa capacidade de ser livre. Então, se cada um se sente bem na sua, né, denominação religiosa, que seja a melhor pessoa, se transforme lá, porque para a gente chegar no mesmo objetivo existem vários caminhos, né? Nessa atual encarnação, eu estou mais da metade da minha vida já dentro da doutrina. Assim, e que eu posso dizer assim, por experiência, é que fazer parte da casa espírita faz muito bem pra gente, porque a gente vivencia coisas, vê outras pessoas superando situações, e isso dá uma gana de a gente também buscar ser melhor, ver que aquelas pessoas é possível ser melhor, é possível, às vezes uma pessoa que está num momento muito mais difícil que o teu, está encarando de uma maneira muito melhor que você, e aí ela te fortalece tua fé e dizer, olha, se aquela situação ali ela está conseguindo vencer, eu também consigo vencer a minha. E se tudo isso faz tão bem para nós, principalmente se a gente tem filhos, ou pessoas menorzinhas que nos escutam, incentivar elas a buscar uma religiosidade. Não digo que às vezes a doutrina espírita às vezes não é possível, porque às vezes um parente nosso até nem gosta, né, da doutrina. Mas leva ela para conhecer uma casa lá, uma igreja, um templo. Leva ela. Faz esse primeiro contato, porque é o que eu falo sempre, minha filha. Muitas vezes a nossa lógica, as nossas experiências não dão conta de algumas situações que a gente vai passar na vida, né? Então, às vezes é a religião, é o frequentar aquele local, né, de buscar a Deus, que a gente vai ter essa fortaleza. Né? Porque muitas vezes as coisas nos impactam, né? Então é importante a gente ter essa frequência. Vá lá, busque a Deus num local, né? Que vai ter pessoas também que vai te acolher no momento mais difícil. Às vezes você está lá, às vezes tá lá hospitalizado, as pessoas vão poder te visitar, porque daí você tem um vínculo com aquela religião, né? Então tudo isso é de suma importância, né? Então o estudo faz isso também, né? Cria vínculos que são preternados, porque a gente só evolui enquanto sociedade unidos uns aos outros, né? Porque a gente não tem mais força que nenhum animal, né? Às vezes a gente só tem essa questão de cada um apoiar e pegar o que tem de melhor de cada um e construir algo em cima disso. Porque todos nós que nos identificamos como cristãos, né? Nós seguimos os ensinamentos de Cristo, dentro da doutrina de uma forma, dentro das outras religiões de maneiras diferentes, né? Mas como o Michel falou, né? O objetivo é sempre o mesmo, é nos ajudar e ajudar o outro também. A gente pede licença para os nossos ouvintes, então, para a gente ouvir de novo os nossos patrocinadores da Hora Espírita, Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações.
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Rafael, para a gente encerrar então, que papel o estudo do Espiritismo desempenha na transformação individual e na sociedade? Eu acho que tudo começa no indivíduo, né? O Espiritismo, ele, além de nos consolar e esclarecer, ele nos educa. E essa educação que a gente vai nos transformando, né? Nós falamos tanto aqui em transformação individual, quando ela acontece, quando cada um entende o seu papel e busca essa transformação, você vai conseguindo transformar ao seu redor. Começando dentro da sua família, né? Que é o núcleo principal, onde mais a gente tem que dar atenção, né? Que ali a gente tem talvez as nossas maiores dificuldades. E nesse processo em que tu vai melhorando individualmente, você vai refletir na sua sociedade, no coletivo. Então tudo começa no individual para refletir no coletivo. Então você melhorando, o teu irmão melhorando, né, ao redor daqueles que você convive, onde cada um busca a sua transformação, o seu autoconhecimento e a sua melhora, ele vai refletir no coletivo. Então ninguém consegue transformar o outro, né, por imposição. Mas talvez, por exemplo, a gente sabe sim, dando exemplo, mas esse movimento é sempre individual. Então o Espiritismo esclarece que só vai haver a regeneração, né, da nossa sociedade enquanto houver, né, o movimento individual de mudança. Então, o somatório das mudanças individuais é que vão refletir no coletivo, na sociedade. Então, por isso que o Espiritismo deixa bem claro, né, da reforma íntima, do autoconhecimento, dessa melhora individual que vai refletir em nossa sociedade. Então, a gente vai só ver uma sociedade melhor quando todos os indivíduos melhorarem, né? Tanto intelectualmente, que é um objetivo, mas principalmente moral, né? Essa questão moral é que faz a diferença. E a gente vê a nossa sociedade, de certa forma, doente, né? Como todos nós estamos inseridos nisso. Então, a gente vê que o processo é lento, né? Mas ele vai ser possível e vai acontecer. Então, se todos nós, e o Espiritismo deixa isso muito bem claro, que nós estamos destinados à perfeição, então vai haver um melhoramento de cada um de nós. Então, a gente sabe que o processo é lento, mas ele é contínuo e incessante e tem o objetivo final, certo? É aquilo que a gente já tinha falado, né? Por vezes a gente coloca o destino da humanidade nas mãos de Deus, né? Deus já nos deu tudo, né? Nos deu um mundo maravilhoso, um planeta fantástico, né? Nos permitiu a existência. E a doutrina espírita, ela nos ensina quanto a isso. Olha, as ferramentas estão aqui, né? Construa, né? Porque o que a doutrina nos ensina? Nós somos criados, né, simples e ignorantes. E através do nosso esforço, né, que nós vamos transformar essa sociedade. Então isso que o Rafael falou resume tudo isso, né? O coletivo, o que é o coletivo? É a soma de cada indivíduo. Então, se cada indivíduo tem esse entendimento, ele vai se transformando. Ele vai dando o exemplo, né? Porque a oratória é muito fácil, mas é a prática. Né? Basta a gente... Nós temos o maior exemplo disso, que foi Jesus, né? Jesus, além de falar, praticou, né? E não olhava a quem, faz o bem e não olha a quem, né? Ele nos deixou isso. E não espere algo depois que fez o bem. Exatamente, né? E o mais importante de tudo, né? Fazer o bem sem esperar qualquer tipo de recompensa. Eu acredito que a única recompensa que a gente pode desejar é ver o outro feliz. Essa é a nossa, né? Como a do Kardec mesmo, lá, né?
do rapaz que ia se suicidar. É tu ver o bem que tu praticou, né? Ele gerar frutos e a gente poder agradecer a Deus por ter nos permitido Ser um instrumento daquilo, a oportunidade ou as condições, né? Seja a ajuda que a gente for fornecer, né? Mas principalmente porque o maior beneficiário vou ser eu. Então, quando dentro dessa coletividade a gente tiver esse entendimento, né, de que o fazer o bem faz bem e é isso que vai me tornar uma pessoa melhor, nós vamos transformando, sim. Só que a gente sabe, né, os espíritos eles falam sobre isso. O ser humano ele é muito resistente, né? Ele é muito resistente a isso, né? Por vezes, ou por comodismo, aquilo que o Rafael falou, né? A gente nunca acha, tem pessoas que usam isso como uma muleta, né? Tu falou também, às vezes tu se prepara aí, estuda 2, 3 dias para fazer uma prova, mas não destina 15 dias. Peraí, eu quero ler, preciso fazer uma oração, preciso conversar com Deus, né? Então, a partir do momento que a gente tiver essa prática, nós vamos sim nos transformar num coletivo muito mais saudável. Então chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a sua audiência e também aos amigos Domingos. Obrigado, Michel, obrigado, Rafael, e obrigado a todos que nos ouviram. Um ótimo final de semana. Amigo Rafael. Muito obrigado a todos e que tenhamos um ótimo final de semana. A equipe de operação técnica da Rádio Chapecó, desejamos a todos um ótimo dia, um excelente final de semana, um forte abraço, fique conosco e venham sábado de novo prestigiar a gente. Muito obrigado.